aí, gente, bora vender o zóio comigo hoje? Quanto eu ganhei pra vender a íris no meu olho? Hoje eu vou vender a íris do meu olho, mas... Pois é, hoje fomos fazer o reconhecimento da íris que está todo mundo fazendo. Tia, olha, vocês ficaram sabendo dessa história de vender a íris? Parece coisa de filme, eu sei, mas não é ficção não. Tem muita gente ao redor do mundo fazendo isso aí e aqui no Brasil já milhares e milhares de pessoas fizeram. Esse vídeo, por exemplo, é de duas amigas que decidiram vender os dados biométricos delas. Fomos com a cara e com a coragem sem nem entender direito o que era isso. Não é nome, CPF não. É a íris, o padrão único do olho. Eu fiquei um pouco chocado porque é uma criadora de conteúdo e ela escancara isso com uma naturalidade como se fosse uma oportunidade mesmo. Mas ela conhece os riscos. Ela fala isso a todo tempo, mas mesmo assim ela decidiu ir lá. Ela e a amiga estão juntando um dinheirinho para investir no projeto juntas e aí aceitaram ir até uma unidade onde se fazia esse procedimento. Só que o lugar, meu irmão, é mega estranho. Não tinha sinal de celular. E aí a gente já chega lá cadastrando o Wi-Fi deles, porque lá não tem sinal. Elas tiveram que se conectar ao Wi-Fi da própria empresa para continuar e o negócio não para de ficar pior. Assistiram lá um videozinho explicativo que não explica nada. Fizeram o reconhecimento facial, boa tarde. E enfim, o escaneamento da íris. Em troca, no caso dessas queridas, elas estavam esperando receber ali algo já convertido por volta de R$700. E foi isso. Saíram de lá com uma promessa e um timer no celular contando as horas até o dinheiro cair. Agora, é nesse ponto que a gente precisa começar a questionar. São pessoas entregando o dado mais único e irrecuperável que tem, a biometria do olho. E sem entender direito onde isso vai parar. Você vendeu a sua principal digital, que tá nos seus olhos. Você sabia disso? Não, eu não sabia. Mas eles acabaram de fotografar sua íris. Isso. Você sabe o que isso significa ou não? Não. Eu já até imagino o que alguém vai dizer. E aliás é um dos argumentos dessa outra querida aqui. Ah, mas você já entrega suas informações biométricas pro banco. Colocamos os nossos dados em diversos aplicativos o tempo inteiro e tudo de graça, né? Pelo menos ele está pagando. A diferença, meu anjinho, tá justamente no que essas empresas estão omitindo. Quando você cadastra sua digital ou a sua íris num banco, isso acontece dentro de um ambiente minimamente regulado, tudo bom? Com leis que limitam o uso dos seus dados. Pode até não ser perfeito, mas existem camadas de proteção, auditorias, multas e mecanismos de rastreamento de uso indevido. Aqui não tem nada disso. É uma empresa privada, estrangeira, operando dentro do Brasil num lugar precário, que não deixa claro como esses dados vão ser usados. Pior, você está literalmente assinando um contrato sem saber o que está escrito nas entrelinhas. Esse é o ponto. Eu não sou capaz de falar todos os riscos que estão aí implicados num bagulho desse, mas eu posso falar alguns. Primeiro, a gente está falando de dados que não são substituíveis. Se alguém rouba a tua senha, tu vai lá e troca. Se clonam o teu cartão, tu bloqueia esta jossa, vai lá e pede outro. Mas se alguém rouba a biometria do teu olho, meu amor, não vai ter como tá trocando de olho. É um dado permanente e uma vez na base de uma empresa, você perde o controle para sempre. Eles podem usar para treinar inteligência artificial, vender para terceiros ou até compartilhar com governos ou corporações. Daqui a 5, 10, 15, 20 anos, você nem sabe mais onde é que esses dados foram parar. Outro ponto grave para mim é o ambiente, né? Você se conectar a um Wi-Fi não seguro significa muita coisa, mas primeiro, seus dados de navegação e algumas das suas credenciais, senhas de banco, por exemplo, elas podem ser facilmente rastreadas. Aí tu já perdeu ali a tua íris, né? Coisa da identidade mesmo. Agora também vai perder os seus dados, as suas... Gente, sem falar que a falta de transparência é proposital. Eles sabem que dificultar o acesso à informação no momento do cadastro, a pessoa vai pensar menos e vai seguir o fluxo. É marketing psicológico o nome disso. É um consentimento garantido quase no impulso, sem que você consiga compreender direito o que você está aceitando. E ele sabe exatamente quem é o público-alvo. É o público que olha para esses R$700 e fala assim, meu Deus, R$700 só para dar uma piscadinha na frente de um mecanismo? Aí um dos projetos, o argumento é de que, porque isso é para te proteger no futuro, para você ficar diferenciado de um possível clone seu, porque a sua íris é única, vem substituir, então esse banco de dados vai proteger. Tudo bom, gente? Que pessoa, que empresa boa tá preocupada com você, né? Minha avó, tua avó, a avó de qualquer um já dizia, quando a esmola é demais. R$700 realmente é muito dinheiro para muita gente nesse país continental e tão desigual. Mas o valor real da sua biometria é incalculável. O custo pode ser muito maior. A perda da sua privacidade e eventualmente da sua autonomia como indivíduo. No fundo, bem no raso, isso não é apenas um problema pessoal, tá? É um problema coletivo. Não por acaso, alguns países já estão proibindo aí essa farra da íris. Quando pessoas em massa começam a entregar seus dados sensíveis dessa forma, é como alimentar uma bomba relógio mesmo. Esses dados podem ser usados para vigilância, para manipulação, para controle social. E será que é aceitável que empresas atuem sem regulação, coletando dados tão sensíveis
em troca de promessas vagas? Isso não pode ser tratado como uma escolha individual. Os outros países aí que estão certos. O Brasil está atrasado, hein? Porque isso, na minha opinião, é um problema de Estado e que precisa de atenção e talvez de regulação urgente. Porque, no fim, a gente não está falando só de R$700, R$500, whatever. A gente está falando de hipotecar um pedaço da sua liberdade, da sua privacidade. E, sinceramente, isso é caro demais. Então, você que me segue aqui, nesse perfil, 1, você não vai saber o nome desse aplicativo. E 2, o meu conselho é, não venda a sua íris, pelo amor de Deus.